Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos mais um Ante os Novos Tempos, o programa que traz o Espiritismo, seus princípios, sua aplicação na vida e suas consequências de ordem moral. No programa de hoje, nós temos 4 perguntas enviadas pelos nossos telespectadores, que vamos esclarecer através dos princípios que formam a doutrina espírita. Vamos também na entrevista, temos o assunto magnetismo e mediunidade, quando Orson Petra Carrara entrevista Otacílio Rangel. Na poesia espírita, vamos destacar o poeta Rodrigues de Abreu, através da mediunidade de Chico Xavier. No vídeo Para Viver Melhor, hoje nós vamos falar sobre a questão da humildade e o pedido de perdão. E no Entendendo com o Espiritismo, vamos falar sobre o bem e o mal, um tema muito ligado à nossa atualidade. Tudo isso em Ante os Novos Tempos, que está começando agora. Perguntando e aprendendo. Perguntando e aprendendo é feito por você. Quem nos acompanha já sabe disso, você já está vendo aí na sua tela os nossos canais de comunicação para que você possa enviar a sua pergunta, tirar a sua dúvida sobre determinado tema. Só enviar e paulatinamente nós vamos então utilizando e logo logo a sua pergunta entra também aqui no nosso programa. Hoje nós temos 4 perguntas que nos foram enviadas, que a nossa produção selecionou. Nós vamos começar então aqui com a pergunta feita pela Alcione Bastos, que é da cidade do Rio de Janeiro. Alcione pergunta: se os sonhos são lembranças de onde esteve nosso espírito enquanto o corpo descansava, o que representa os sonhos bizarros sob o ponto de vista do espiritismo? Alcione, primeiramente, nem todo sonho é lembrança do que fizemos no mundo espiritual durante o sono. Vamos explicar isso com calma. Primeiramente, vamos explicar o sono e os sonhos. Quando nos recolhemos para o devido repouso orgânico, o que vai acontecer? Eu, espírito ou alma, quando o corpo relaxa e eu começo a dormir, eu me desprendo do corpo. Eu faço a chamada emancipação da alma e passo a viver a realidade espiritual através do perispírito, que é o meu corpo espiritual. Esse desdobramento, essa emancipação, ela pode ser parcial, curta, pode ser mais profunda, extensa, pode ser que eu não saia
do ambiente do meu lar, pode ser que eu viaje a outras regiões espirituais, enfim, isso depende do maior ou menor grau de desprendimento da pessoa do seu corpo orgânico. E também depende da maior ou menor preparação espiritual para isso. Daí porque a oração antes de dormir, o ir dormir mais calmo, propicia um desdobramento, uma emancipação melhor do corpo. Ok? Muito bem. Então nós vamos ter aí a vivência de uma realidade espiritual. Essa vivência pode trazer, quando despertamos, ou seja, quando retornamos ao corpo físico e acordamos, pode nos trazer, então, lembranças do que fizemos no mundo espiritual ou lembranças do que nos foi dito, uma advertência, um conselho, uma orientação. Na maioria das vezes, essa lembrança é de forma fragmentada, intuitiva e se perde logo nas primeiras horas após o nosso despertamento. Isso a nível geral para a maioria das pessoas. Acontece que o Espiritismo também nos explica que muitos sonhos não têm essa causa. Muitos sonhos, na verdade, são construções mentais nossas, que estão ligadas às nossas fantasias, nossos desejos, nossos estresses, nossos traumas do dia a dia. E aí você vai dormir e sonha mentalmente. Ou seja, não quer dizer que quando você despertar, as recordações que você vai ter dos seus sonhos, como você coloca aqui, muitas vezes bizarros, sejam lembranças de coisas que você viu ou participou no mundo espiritual. Podem ser criações da sua própria mente. Por isso, cuidado com os seus pensamentos, no seu dia a dia e principalmente nas horas que antecedem ao você ir dormir. Então assistir, por exemplo, um filme muito violento, um filme de terror, leituras não muito adequadas, uma discussão doméstica, essas coisas nos perturbam e acabam fazendo com que não tenhamos essa emancipação espiritual. Nós vamos ficar muito presos ao corpo e a nossa mente vai ficar lá trabalhando esses nossos interesses, essas nossas sensações, tudo isso a qual nós nos ligamos. Então, nós temos duas causas principais para os sonhos. Então, a recordação pode ser de algo efetivamente espiritual ou pode ser algo de criação mental nossa. As bizarrices podem ter também essas duas causas, porque nós nunca sabemos para onde iremos no mundo espiritual, o que vamos fazer, quais serão nossas ligações com os desencarnados. Portanto, voltando a repetir, preparar-se para dormir à luz do Evangelho é a melhor recomendação que podemos fazer para termos depois belas recordações, acordarmos mais bem dispostos, sem nenhum tipo de estresse. É isso que nos ensina o Espiritismo. Vamos passar agora a palavra ao José Carlos, que é da cidade de São Paulo. E ele pergunta: na realização do Evangelho no lar, podemos receber uma mensagem dos Espíritos, caso haja um médium no grupo? José Carlos, poder pode, mas não é recomendado. Por que não é recomendado? Porque o Evangelho no lar não é uma reunião mediúnica no centro espírita. Evangelho no lar é uma reunião familiar, reunindo os familiares, às vezes um vizinho, algum amigo, enfim, para se estudar uma lição do Evangelho. É para isso que existe o Evangelho no lar.
harmonizando as mentes e os corações através do entendimento dos ensinos morais de Jesus à luz do Espiritismo. Portanto, e é uma reunião que deve ser simples, que tem que ser rápida, não precisa ficar uma hora e meia debatendo lá o Evangelho. É Evangelho no lar. Meia hora, 40 minutos, está de muito bom tamanho. Se você estiver sozinho, ou só com mais uma pessoa, 15 minutos, 20 minutos. A prece inicial pode ter uma leitura de preparação, uma mensagem aí mediúnica. Aí o Evangelho segundo o Espiritismo, que pode ser acompanhado sequencialmente ou aberto aleatoriamente, a leitura lá da lição e os comentários, tentando extrair o essencial daquela lição para aplicar no cotidiano de cada um, e finaliza com uma prece final, agradecendo então a Jesus, aos bons espíritos, rogando por todos os familiares e amigos e a própria humanidade. Está terminado o Evangelho no Lar, que normalmente é feito uma vez por semana, mas isso, claro, essa periodicidade, ela depende muito de cada família. O ideal, pelo menos, é uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana. Tem pessoas que fazem diariamente. Se não for possível uma vez por semana, mas que seja feito uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Mas o importante é fazer, porque o Evangelho no Lar atrai os bons espíritos para nós, protege o nosso ambiente doméstico. Mas tem um médium no grupo. Nesse caso, o médium deve se abster de qualquer comunicação espiritual, a não ser que, pelos canais da audição ou da visão, ou mesmo de uma intuição muito forte, ele sinta que precisa passar uma orientação, um recado que um espírito está dando, ele pode fazer isso. Mas deve-se evitar receber a comunicação de um espírito, porque o ambiente doméstico não é o ambiente do centro espírita. Evangelho no Lar não é reunião mediúnica. Se isso acontecer, tem que acontecer em caráter excepcional e não todas as vezes que se faz o Evangelho no Lar, tá bom? Não é proibido, mas a orientação é que se evite, para que então as comunicações mediúnicas aconteçam lá no centro espírita, que é um ambiente preparado efetivamente para isso. Essa é a recomendação que temos então a passar. E assim, vamos seguir agora trazendo a pergunta feita pela Luana Cancedo, que é lá de Recife, Pernambuco. E ela pergunta: tenho a impressão que cada vez mais estão reencarnando espíritos portadores de deficiências. Será isso verdade? Luana, ter a impressão de não significa que realmente isso esteja acontecendo. Dentro do movimento espírita, nós não temos nenhum tipo de levantamento, não temos nenhuma pesquisa, nenhuma estatística a esse respeito. Agora, entendamos que nós estamos vivendo, aqui no século XXI, uma explosão de comunicação instantânea, graças à internet. Essa tecnologia de comunicação Não, deixa. Essa tecnologia de alcance assim formidável e que nos traz tudo de uma forma rápida, bastante real, instantânea. Então, aquilo que era mais oculto no passado, hoje se revela rapidamente. E anos atrás, se nós recuarmos um pouco no tempo, se falava pouco
dos portadores de necessidades especiais, ou, como hoje nós falamos, os portadores de deficiências. Porque antigamente eles eram segregados da sociedade. Considerava-se que falar da pessoa com síndrome de Down, do autista, do cadeirante, não eram coisas muito boas, e isso era um tanto quanto encoberto. Mas hoje não. E hoje nós temos movimentos da sociedade organizada, nós temos projetos de governo que estabelecem leis, prioridades, ações para os portadores de deficiência. Eles sempre existiram na humanidade. Basta recordarmos lá a época de Jesus, em que os evangelistas são fartos em descrever as curas de portadores de deficiências, como, por exemplo, os paralíticos, os cegos, os surdos, os mudos, os coxos, os mancos e assim por diante. Todos eram os portadores de hanseníase, que na época se usava o termo lepra, que não se usa mais. Todos eram portadores de deficiências. Todos foram socorridos por Jesus. Então, sempre existiram. E, portanto, por isso estar muito mais na mídia nos tempos atuais, não quer dizer que tenhamos muito mais espíritos reencarnando nessa condição de portadores de deficiência. Agora, vale destacar que no movimento espírita brasileiro, nós já temos diversas pessoas, organizações, trabalhando essa questão da deficiência à luz da imortalidade da alma e da reencarnação. E com os centros espíritas também tomando agora cuidados para adaptar as suas dependências físicas para os diversos tipos de deficiências. E isso realmente é uma grande conquista, mostrando a nossa evolução e o nosso respeito aos direitos que todos possuem enquanto espíritos reencarnados, filhos de Deus, seres humanos nesta atualidade. Bom, vamos à última pergunta que reservamos para a edição de hoje, e esta vem lá de São Paulo, capital, e foi feita pela Giovanna Barti. E ela pergunta: quando a mulher cometeu vários abortos e não pode mais engravidar, e se arrepende do que fez, a adoção de crianças é o melhor caminho? Ah, não, essa dúvida que é um caminho de excelência, mas não é o único caminho. O Espiritismo é muito claro ao se posicionar contra o aborto, fazendo apenas uma exceção, quando a vida da mãe corre perigo de morte. Porque aí é preferível que ela continue viva, abortando-se aquele que iria nascer. Por quê? Porque esse espírito que estava no processo de reencarnação, através da gestação, lá na frente ele terá, por misericórdia divina, nova oportunidade. Portanto, é preferível manter quem já está vivendo aqui, que no caso é a mãe, porque o reencarnante terá outra possibilidade depois. É a única exceção que o Espiritismo aprova. Para nós espíritas, o aborto é um crime, porque a vida pertence à lei divina e todos nós temos o direito de viver. Todos nós temos o direito de reencarnar. Como dizia antigo presidente norte-americano, é muito fácil para quem teve o direito de nascer, crescer e viver, querer abortar os outros através de uma lei. Então, esse é um assunto muito sério. Portanto, sempre seremos a favor da vida. Agora, nós reconhecemos que muitas mulheres praticam o aborto por não terem essa consciência, por não terem esse conhecimento.
Mas recordamos que Deus é, acima de tudo, amor e misericórdia. E nós tivemos um caso acontecido com um grande companheiro espírita, palestrante, trabalhador do movimento espírita brasileiro, em que ele fez uma palestra sobre o aborto na visão espírita, e após a palestra, ele foi procurado por uma senhora que estava na plateia e que foi conversar com ele. E disse assim: olha, antigamente eu não tinha a visão que eu tenho hoje que o Espiritismo me deu. E eu confesso ao senhor que eu fiz 5 abortos. E por causa desses abortos, eu perdi a capacidade de engravidar. Agora eu sei que eu preciso reparar isso. Mas como eu vou reparar se eu não posso mais ter filhos? E ele então, consolando-a e orientando, diz: calma, calma. Deus é farto de misericórdia. Já que você agora tomou consciência disso e quer reparar, existem vários caminhos. Que não a gravidez, que não o gerar novos filhos. Você pode, por exemplo, trabalhar como voluntária numa instituição de amparo às crianças. Você pode adotar crianças para serem seus filhos do coração. Você pode, aqui no Centro Espírita, trabalhar voluntariamente na evangelização infantil. Percebe? Já lhe dei 3 caminhos possíveis, entre outros, que o seu coração vai lhe indicar e que os bons espíritos vão também lhe inspirar, vão lhe intuir. O mais importante para Deus é o arrependimento e o desejo de reparação. E mais do que isso, colocar mãos à obra para reparar. Vai com Deus. E ela saiu muito feliz, porque teve então uma luz no fim do túnel. E assim aqueles que foram abortados, esses espíritos, haverão de compreender, haverão de perdoar e, quem sabe, até mesmo auxiliar ou reencarnar em condições que vão acabar chegando nas suas mãos para você fazer a devida reparação através do amor. Então, com certeza que a adoção é também um bom caminho para fazer essa reparação. Bem, assim, nós vimos as perguntas da edição do programa de hoje, convidando a você para participar, enviando a sua pergunta. Veja aí na tela os nossos canais de comunicação. Você pode enviar pelo Telegram, pelo WhatsApp, por e-mail, pelo nosso canal no YouTube. Envie sua pergunta, não fique com dúvida, e nós vamos procurar a resposta junto ao Espiritismo para trazer aqui no programa para você e também para esclarecer a todos os que estão nos acompanhando. Mas agora vamos à nossa entrevista, que é tão esperada. Quem será que o nosso Orson Peter Carrara vai trazer hoje? Calma que eu vou anunciar, porque hoje ele entrevista Otacílio Rangel, que é lá de São Carlos, São Paulo, professor universitário, físico, e que conversa com Orson Peter Carrara sobre magnetismo e mediunidade, assunto muito importante, que eu convido você então a assistir, porque é agora que nós vamos rodar um vídeo da entrevista. Conversando sobre Espiritismo. Otacílio, no começo da nossa conversa você falou de vibrações, de ligações, você fez aquela comparação notável no começo da nossa live aqui. Nesse processo todo, Otacílio, de comunicação, nesse processo de ondas mentais, de vibrações, onde entra o magnetismo aí? Seria até interessante fazer, você como físico, até fazer uma explicação sobre o magnetismo e depois o que tem o magnetismo com a mediunidade, a aplicação de passes. Dá uma volta por aí, viu?
Otacílio? Esse tema é um tema muito interessante, né? Porque tem muita confusão em torno dele. Porque a palavra magnetismo, ela foi indevidamente aplicada no começo das experiências que Mesmer, que era médico, fazia para ajudar as pessoas a se curarem. Ele achava que o campo magnético gerado pelos ímãs, pelas correntes elétricas, né, porque a corrente elétrica cria campo magnético e pode influir sobre meios magnéticos. E ele então preparava umas tinas cheias de limalha de ferro, suspensa em água, né, ou mergulhado em água, ou às vezes seco mesmo, e usava campos magnéticos para poder criar uma espécie de campo magnético que pudesse influenciar nas pessoas. E aquele ambiente todo ficava um ambiente assim um pouco místico e as pessoas entravam em transe. Entravam em transe não por causa do magnetismo, mas entravam em transe por causa da sugestão hipnótica que ele exercia sem saber. E as pessoas entrando em transe, às vezes ele ajudava as pessoas e elas ficavam melhores depois. Então, essa experiência dele, que começou dessa maneira, foi evoluindo até chegar ao conhecimento do processo da hipnose, da sugestão da hipnose, que você pode colocar a pessoa fora do corpo físico, em transe, né, num desdobramento mediúnico provocado pelo sugestor, pela pessoa que faz a sugestão, pelo hipnotizador, e aí influir sobre a pessoa com sugestões e tal, que pudesse ajudá-la, certo? Então isso foi uma evolução durante um tempo relativamente longo, foi quase 2 séculos, para sair de uma influência ambiental para ser uma influência mental da pessoa que fazia a sugestão. E a palavra magnetismo, então, permeou de um fenômeno para outro. E as pessoas, então, chamaram isso de magnetismo animal. Então, a pessoa que é capaz de hipnotizar o outro tem um magnetismo animal. Ela tem um processo magnético de influenciação. Mas essa palavra é inadequada. Eu prefiro, né, na linguagem um pouco melhor, de dizer que ele tem uma influência psíquica, uma influência mental sobre a pessoa e pode induzir a pessoa a um estado mental alterado, de consciência alterada, que é o processo da hipnose. Certo? É claramente que a gente sabe que no passe você transmite energias do seu próprio organismo físico para o organismo da pessoa que recebe o passe. Mas o passe basicamente espiritual, ele age sobre o perispírito do paciente e induz psiquicamente no paciente que está tomando o passe modificações de comportamentos psíquicos que ajudam o equilíbrio corporal dele. E isso pode, inclusive, ser feito também simultaneamente com a transmissão de energia do fluido vital do passista para o corpo físico do indivíduo que está ali recebendo o passe. Então, é um processo híbrido de influência espiritual, mas também de transmissão de energia do corpo humano, de um corpo humano para outro, através do recurso do passe ou da imposição das mãos, que é uma atitude que os magnetizadores também utilizavam. Certo? Então, é um fenômeno que, na verdade, está bem explicado. Alguns autores tratam disso muito bem, né? Mas a maioria das pessoas tem que entender que esse magnetismo não tem nada a ver com o magnetismo material, não tem nada a ver com o magnetismo do ímã, né? O magnetismo do eletroímã. Eu sou físico e trabalho com uma técnica chamada EPR, que você citou aí no começo. EPR significa Electron Paramagnetic Resonance, certo? Ou ressonância paramagnética eletrônica. As moléculas que têm elétrons, os átomos, que têm elétrons desemparelhados, número ímpar de elétrons, o elétron tem uma propriedade chamada spin,
E associado ao spin tem um momento magnético associado intrínseco do elétron, tá certo? O núcleo também tem os nêutrons, os prótons e nêutrons também tem spin, tem propriedades magnéticas. Então, quando você põe isso num campo magnético, esses ímãs ultra hipermicroscópicos, né, se orientam no campo magnético. Então, é a mesma coisa você pegar uma agulha que é imantável, põe num campo magnético, ela se orienta no campo magnético. Tá certo? A gente tem campos magnéticos no laboratório por exemplo, o campo magnético da Terra é da ordem de 0,2 Gauss. Gauss é uma medida de campo magnético. Eu tenho um ímã que dá 15.000 Gauss. Só para você ter uma ideia, muito maior do que o campo magnético da Terra. Eu enfio a cabeça lá dentro, não acontece nada comigo. Porque não tem ação nenhuma. Quando muito, pode criar alguma pequena ação nas correntes iônicas das células nervosas. Mas é uma influência material, isso que pode até fazer uma mudança de sensação na gente. Tá certo? Eu me lembro de um professor que eu tive, que ele tinha um acelerador linear que tinha um campo magnético muito intenso. E o acelerador estragou e eles estavam tentando consertar. E ele enfiou a cabeça bem próximo do ímã, que era muito potente, e ele começou a ver, sem enxergar com o olho, cor azul. A sensação de cor azul, que era porque ele estava induzindo corrente elétrica neuronal no cérebro dele. Então pode alterar a percepção. Mas essa influência não é nenhuma influência terapêutica, nem coisa nenhuma. Não tem nada a ver com o magnetismo animal, que significa a influência psíquica de um indivíduo sobre o outro, com possibilidade de transferência de energia, fluido vital de um corpo para outro. Isso é outra coisa. Então, não tem nada a ver com o magnetismo da ciência. São dois magnetismos diferentes. Então, a gente chama de magnetismo animal, para não fazer confusão. Então, no fenômeno mediúnico, não há o magnetismo. Não há influência no fenômeno. Não, pode haver. Um indivíduo... Pode haver. Pode, porque você veja, por exemplo, a Ivone Pereira era médium. Sim. O Charles, que era o espírito orientador dela, chegava e impunha as mãos sobre ela e induzia ela ao estado de hipnose. Sono físico. Desdobrava ela, levava ela para ver imagens e tudo mais, depois voltava e escrevia os livros. Então, ela tinha uma mediunidade maravilhosa, porque todos os livros, os romances que ela escreveu, ela viu antes no mundo espiritual em desdobramento provocado pelo Charles. Então, se você, por exemplo, está numa reunião mediúnica, o médium está com dificuldade, se o doutrinador, ou o orientador, ou alguém auxiliar que faz essa função, pode chegar atrás do médium, impor as mãos sobre ele, né, e ajudá-lo no transe mediúnico. Os espíritos fazem isso conosco durante a reunião mediúnica, tá certo? Então isso é possível, mas esse magnetismo, né, não tem nada a ver com o magnetismo de imã, do magnetismo da física, tá certo? É uma influência psíquica. Por isso eu prefiro não chamar de magnetismo, eu prefiro chamar de influência mental. Tem um nome próprio para isso, né? Muito bem. Que entrevista maravilhosa, que explicações. Nada melhor do que um grande entendido no assunto, um cientista, para falar das questões do magnetismo e da mediunidade. Realmente o nosso Otacílio Rangel nos trouxe uma grande lição aí, e nós parabenizamos o nosso Orson Petra Carrara pela entrevista. Vamos agora conhecer mais um poeta do além? Está na hora da poesia espírita. Poesia espírita. Na poesia espírita, hoje, trazemos o poeta Rodrigues de Abreu, que, desencarnado, vivendo no mundo espiritual, se apresentou ao nosso Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, e escreveu
através dele, alguns poemas. Mas vamos falar um pouquinho de Rodrigues de Abreu. Ele foi poeta, nasceu na cidade de Capivari, em São Paulo, em setembro de 1899, e veio a desencarnar na cidade de Campos do Jordão, também no estado de São Paulo, em novembro de 1927. E quem desencarnava naquela época em Campos do Jordão? Muitos, pelo menos. Você já sabe, não sabe? Não? Desencarnava de tuberculose, o mal dos pulmões, que assolou aqui o nosso Brasil, pelo menos até a década de 1950, quando finalmente foi descoberto o bacilo e o tratamento para combater a tuberculose. Mas em vida, o nosso Rodrigues de Abreu publicou vários livros: Casa Destelhada, Noturnos e Sala dos Passos Perdidos. E todos esses livros com poemas, além de inúmeros trabalhos espalhados pela imprensa paulistana. Ele foi chamado de o poeta triste das rimas róseas. Bonito isso, né? Mas bem que ele podia ter sido conhecido pelo poeta das alegrias, né? E não da tristeza. Bem, nós vamos destacar aqui das poesias ditadas por Rodrigues de Abreu através do Chico Xavier, o poema Vite, Senhor. Eu não pude ver-te, meu Senhor, nos bem-aventurados do mundo, como aquele homem humilde e crente do conto de Tolstói. Nunca pude enxergar as tuas mãos suaves e misericordiosas, onde gemiam as dores e as misérias da terra. E a verdade, Senhor, é que te achavas, como ainda te encontras, nos caminhos mais rudes e espinhosos, consolando os aflitos e os desesperados. Estás no templo de todas as religiões, onde buscam teus carinhos as almas sofredoras, confundindo os que lançam o veneno do ódio em teu nome, trazendo a visão doce do céu para o olhar angustioso de todas as esperanças. Estás na direção dos homens, em todos os caminhos de suas atividades terrestres, sem que eles se apercebam de tua palavra silenciosa e renovadora, de tua assistência invisível e poderosa, cheia de piedade para com as suas fraquezas. Entretanto, eu era também cego no meio dos vermes vibráteis que são os homens, e não te encontrava pelos caminhos ásperos. Mocidade, alegria, sonho e amor, e inquietação ambiciosa de vencer, e minha vida rolava no declive de todas as ânsias. Chamaste-me, porém, com a mansidão de tua misericórdia infinita. Não disseste o meu nome para não me ofender. Chamaste-me sem exclamações lamentosas, com um verbo silencioso do teu amor, e antes que a morte coroasse a tua magnanimidade para comigo, vi que chegavas devagarinho, iluminando o santuário do meu pensamento com a tua luz de todos os séculos. Falaste-me com a tua linguagem do sermão da montanha, multiplicaste o pão das minhas alegrias e abriste-me o céu, que a terra fechara dentro de minha alma. E entendi-te, Senhor, nas tuas maravilhas de beleza, quando te vi na paz da natureza, curando-me com a dor. Eis então um belíssimo poema de Rodrigues de Abreu, através da pena mediúnica de Francisco Cândido Xavier, que está publicado no livro
Parnaso de Além Túmulo, publicação da Federação Espírita Brasileira. Parnaso de Além Túmulo, que reúne poetas brasileiros e portugueses do além, do depois da morte, retornando com seus poemas através do nosso Chico Xavier. E vem então Rodrigues de Abreu para dizer que precisamos ver, encontrar, sentir Jesus aqui mesmo, no nosso planeta Terra, nesta nossa existência, para não termos, depois da morte, que encontrá-lo através da dor, do sofrimento espiritual. É assim, então, com este poema de Rodrigues de Abreu, nós nos preparamos para rodar o vídeo do Para Viver Melhor, trazendo, então, uma mensagem de orientação, consolo e esclarecimento para você. Você sabia que pedir desculpas e perdoar alguém é dar mostras de elevação de espírito? E que grande parte dos processos judiciais só acontecem porque nosso orgulho fala mais alto e então não procuramos a conciliação, o diálogo? Pense bem, não é melhor manter as amizades e ser bem visto do que partir para a agressão verbal ou física e fazer tempestade em copo d'água? Muitas discussões e brigas acontecem porque não queremos pedir desculpas e ceder em nossa opinião, ou porque achamos que devemos revidar na mesma moeda. O perdão, desculpar-se, mostra elevação de espírito, pois atesta a nossa humildade, confessando o erro e procurando consertar o mal provocado. Portanto, reconciliemo-nos com nossos adversários enquanto estamos caminhando com eles. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. O que é o bem? O que é o mal? Por que ainda temos tanto mal no mundo? Será que um dia o bem vai predominar aqui na Terra? São perguntas que nos envolvem todos os dias e que muitas vezes nós nos fazemos diante de notícias alarmantes que vemos através das mídias, das revistas, dos jornais, dos blogs, os sites pela internet, os jornais televisivos, o rádio e assim por diante. E vemos que ainda existem crimes hediondos, que ainda existem guerras, que ainda existe o tráfico de drogas, o tráfico de seres humanos, operações policiais com muitos tiroteios, enfim, tantas e tantas modalidades de violência e, portanto, da ação do mal. Como o Espiritismo vê tudo isso? Que mensagem o Espiritismo traz para nós? Bem, primeiramente, o Espiritismo nos informa que o mal só existe quando há ausência do bem. Porque a lei divina que rege todo o universo e, portanto, também a nossa vida, é a lei de amor. O que Deus quer é que nos amemos. É isso que Ele quer. Que o amor vibra em tudo. Quando não nos amamos, quando não baseamos a nossa vida no amor e, portanto, no bem ao próximo, nós damos ensejo ao surgimento do mal. Não amar
já é um mal. Não fazer o bem, quando se poderia fazer, já é um mal. Portanto, então, o mal é a ausência do bem. Mas o bem existe, também aqui na Terra, ao lado do mal. Por que o bem não predomina? Os benfeitores espirituais responderam a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, dizendo que, em verdade, o que acontece é que o mal não tem medo de se expor e tentar dominar, enquanto o bem muitas vezes se esconde, porque os bons são tímidos no enfrentamento do mal. Portanto, precisamos ter mais coragem, mais fé, mais força de vontade para o enfrentamento do mal. E lembrando que o mal não é apenas aquele do crime hediondo. Isso é um tipo de mal. Mas existe o mal da fofoca, de falar mal dos outros. O mal de fazer cancelamento dos outros através das redes sociais. Existe o mal de trabalhar escondido nos bastidores para derrubar alguém. O mal da mentira, da calúnia. Tudo isso é o mal. O mal não precisa portar uma arma de fogo, nem uma arma branca, né, a arma afiada, para fazer o mal. Existem vários tipos de mal. O egoísmo assandrado, o orgulho, a vaidade, também tudo isso representa o mal, que nós precisamos combater com ações pacificadoras, com a humildade, a solidariedade fraterna, a fraternidade, com o viver ético, respeitando os direitos do outro, fazendo aos outros somente aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. E aí nós vamos estabelecer o predomínio do bem. Agora, também em O Livro dos Espíritos, os espíritos superiores deixam claro que o bem somente é o bem perante a lei divina se faz o bem para todos. Vejamos um caso acontecido recentemente e que tomou conta aí das mídias. Um prefeito de um município brasileiro, e ele alcançou um sonho. Agora, sendo prefeito do município, ele pôde dar, isso mesmo, ele deu, né? Ele comprou e deu um carro de luxo para cada filho, sobrinho e neto. No total, 20 foram premiados. Ele gastou apenas 2 milhões de reais. E agora, é claro, ele está respondendo um processo, porque embora ele diga que tem utilizado recursos próprios, mas ele não conseguiu ainda comprovar a existência desses recursos, de onde eles vieram. Portanto, ele está respondendo um processo de possível desvio de recursos, de verbas públicas. Ele fez o bem. Se considerarmos que o que ele fez seria um bem, foi um bem restrito para 20 familiares. Mas para fazer o bem a esses 20 familiares, ele prejudicou centenas, milhares de habitantes, de cidadãos da cidade na qual ele é o prefeito. Portanto, ele não fez um bem, ele fez um mal. E além de responder perante a justiça humana, terá que responder perante a justiça divina. Então, vamos repetir aqui? O bem somente é o bem quando faz bem para todos, e não para você ou para um grupo de sua amizade, seja um grupo de amigos, de família ou de interesse outro qualquer. O bem precisa ser coletivo. O bem para todos. Mas o que nos faz não promover o bem?
o egoísmo e o orgulho. As duas grandes chagas morais da humanidade. Por isso temos trabalhado à luz do Espiritismo para que a formação do caráter e o combate às más tendências de cada pessoa, tudo isso seja trabalhado na educação. É o jeito de fazermos isso. Por isso que a bandeira do Espiritismo é a educação moral, do ser imortal e integral que todos nós somos. E que trazemos para esta encarnação ainda muitos vícios, muitas imperfeições. E somente a educação moral pode combater isso e nos levar então para o campo do bem, o campo da solidariedade, da fraternidade e da ética. O bem vai predominar um dia aqui na Terra? Com certeza. É para isso que caminhamos, porque a lei divina é de evolução, progresso moral sempre, constante. E é o que vai caracterizar o próximo estágio do nosso planeta e, portanto, da sociedade humana. Mundo de regeneração, predominância do bem sobre o mal. Nós espíritas acreditamos nisso, mas não acreditamos apenas filosoficamente, apenas teoricamente, porque sabemos que precisamos arregaçar as mangas, colocar as nossas mãos na massa, ou seja, praticar o que estudamos, apreendemos e ensinamos. Por isso a outra bandeira do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Façamos frente ao mal, devolvendo o mal com o bem. Esse foi o pedido de Jesus. Quando alguém lhe bater numa face, oferece a outra. Ou seja, quando alguém lhe fizer o mal, faça o bem a ele. Porque assim ele perde a razão. E você, moralmente, será superior a ele. Então, o bem e o mal ainda convivem aqui na Terra, ainda conviverão durante muito tempo. O mal está numa luta muito grande para manter o seu predomínio, porque ele está vendo que o bem está crescendo, não para de crescer, e o Espiritismo vem auxiliando esse desenvolvimento cada vez maior do bem, e o bem vai sobrepujar, vai superar o mal. Confiemos em Deus, tenhamos fé e perseverantemente cultivemos o bem, o amor e a paz para termos não apenas um hoje, mas um futuro muito melhor, é o que Deus espera de nós. E assim, chegamos ao final de mais uma edição de Ante os Novos Tempos, agradecendo pela sua companhia, desejando a você vibrações de paz e de amor, e também a seus familiares e aos seus amigos. Que possamos estar juntos, próxima quarta-feira, 19h, pelo canal Orientação Espírita no YouTube. Um grande abraço e até o próximo programa. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.